Galera, é o seguinte, tô aqui trabalhando, tava estudando também, e aí eu lembrei de algumas coisas que poderiam ser úteis para vocês aqui, né? Algumas orientações. Eu vim falando sobre prevenção aqui o tempo todo, mas geralmente eu falo em prevenção em relação a cárie, né? Para você ir ao dentista com mais frequência, para poder evitar a cárie, fazer prevenção e tudo mais. Só quando a gente fala de prevenção, a gente não tá falando só em relação à doença cárie, porque eu bato mais nessa tecla, né? Porque é uma doença mais fácil de aparecer e é uma doença que a gente controla com a questão de prevenção e prevenção em casa também, né? Com higienização, escovação e tudo mais. Só que existem outros tipos de prevenção que a gente pode prevenir, como no próprio nome diz, problemas muito maiores, como por exemplo, o câncer de boca. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele é o terceiro país com mais casos de câncer de boca, né? Tem ali geralmente 14 mil casos diagnosticados por ano, sendo que 4 mil mortes por ano. E desses casos diagnosticados, a maioria são homens. Mas 3 dados importantes antes de eu orientar algumas coisas para vocês. Quando tem um diagnóstico precoce, ou seja, quando você descobre a doença bem no início, a gente tem uma taxa aí de 80% a 90% de chance de cura. Ou seja, isso é muito. E daí vem a importância da prevenção que eu tanto quero falar com vocês. Segundo dado importante que eu tinha para falar, a maior causa de câncer de boca, tanto de boca quanto de orofaringe, né, na parte aqui da garganta, é causado por álcool e por tabaco. Então, se por acaso você fuma, se por acaso você bebe muito em excesso, saiba que você tem grandes chances de desenvolver um câncer bucal. E aí, por último, né, o outro dado que eu queria passar é que 83% dos pacientes que foram diagnosticados são homens, e desses homens, eles são fumantes ou foram fumantes algum dia. Diara, mas a gente está falando de câncer, e câncer a gente não tem como evitar. De fato, a gente não tem como evitar. Porém, a gente tem algumas coisas que predispõem ao aparecimento do câncer. O que não significa, por exemplo, que uma pessoa que nunca bebeu na vida ou que nunca fumou na vida, não significa que ela não possa ter um câncer de boca, tá? A gente está falando de dados em que tem a maior chance de ter câncer de boca. No caso, são homens que fumam e que bebem. Então, esses pacientes que fumam e que bebem, né, esses homens, se por acaso já adotar um estilo de vida melhor, abandonando o álcool e abandonando o tabaco, as chances de ter um câncer de boca já vai cair drasticamente, né? O que não significa que ele não possa ter. De novo, assim como qualquer outra pessoa, não significa que ela não possa vir ter algum câncer de boca. Tá, mas aí se eu não tenho esse controle, se eu não consigo controlar o aparecimento da doença, nessa parte em relação a como é diferente, igual eu falo no consultório, né, que a gente consegue controlar a doença cárie, tomando algumas atitudes, a gente consegue de fato controlar para que a doença cárie não apareça de forma alguma, diferentemente do câncer, né, principalmente câncer de boca. Então, eu não consigo ter 100% de controle, assim como eu tenho com a doença cárie, mas eu consigo ter o controle no caso dos hábitos e principalmente no diagnóstico precoce. Como isso? Se eu faço autoexames, que eu quero mostrar para vocês aqui, né, uma forma de ensinar vocês como fazer esse autoexame, e se eu frequento o dentista com frequência, a fim de se por acaso tiver alguma coisa, algum sinal de câncer, a gente consiga detectar no início, e se a gente consegue detectar no início, as chances de cura são muito maiores. Então, raciocina comigo aqui, ó. Se eu tenho doença cárie, eu consigo controlar ela 100%, né? Se eu fizer a minha parte em casa, com higienização bucal, e se eu for no dentista com frequência, né? Isso é frequência mínima, não é 6 meses que eu tô falando não, gente. É pelo menos 4 meses, e a depender do paciente, é todo mês, tá? Pra poder conseguir, de fato, não aparecer a doença. Se por acaso, falando de cárie, se por acaso esse paciente ele vai com frequência ainda e apareceu uma doença cárie lá, a gente vai diagnosticar bem no início. Então o tratamento vai ser muito mais fácil e os problemas que podem acontecer na frente também vão ser muito pequenos, né? Vão ser diminuídos. Então, no caso, se eu faço um diagnóstico de uma cárie precoce, se eu detecto essa cárie no início, o tratamento vai ser menos invasivo e as chances de dar um canal, de perder o dente vão ser bem menores. Seguindo esse mesmo raciocínio, então vamos pensar.
O câncer eu não consigo controlar de fato, né, o aparecimento dele. Eu consigo controlar os meus hábitos e consigo controlar a minha ida ao dentista para eu poder detectar alguma coisa de início, beleza. Se eu faço isso, eu já tenho ali 80 a 90% de chance de cura se eu ter um diagnóstico precoce. Então, digamos que você vai no dentista com frequência e lá você percebeu que apareceu, ou o dentista percebeu, né, que às vezes o paciente não percebe, viu que tem uma afta, por exemplo, que não cicatriza nunca, que está ali há mais de 30 dias, que vai e volta, vai e volta, vai e volta, ou só aumenta e diminui de tamanho, né? Uma afta ali muito recorrente, mas que o paciente acha que é normal. Se feitos os exames, né, corretamente e detectado que aquilo ali é um início de um câncer de boca, o tratamento é muito mais simples. É muito mais simples, é muito mais fácil e, de novo, as chances de cura quando é detectada a doença, né, o câncer bem no início, é de 80% a 90%. Enquanto quando vai diagnosticado em estágios mais avançados, o tratamento vai ser muito mais difícil, a chance de cura também vai ser muito mais difícil, vai diminuir bastante, né? Além de cirurgias que tem que fazer. Então, por exemplo, digamos que você tem um câncer de boca, que tem uma lesão muito grande. Quando a gente faz uma cirurgia de um câncer, não adianta tirar só a lesão, né? Só a coisa feia. A gente precisa tirar a coisa feia, a lesão, e um pedaço de tecido sadio que está em volta, para poder garantir que essa lesão não vai voltar. Então, a boca, como é uma parte muito pequenininha, imagina ali, por exemplo, ter uma lesão muito grande na língua e a gente ter que fazer uma cirurgia para poder tirar metade dessa língua. E essa lesão, ela não cresceu do dia para a noite, entendem? Por isso eu estou falando do diagnóstico precoce. Voltando no exemplo da língua ainda, né? Se esse paciente, como eu estou falando, ele não cresce do dia para a noite, ele precisa de um certo tempo ali. Mas se o paciente percebeu, mas deixou de lado, ou ele não percebeu, e aí ele não vai no dentista, né? Para poder estar fazendo esse tipo de consulta de prevenção, não vai no dentista para o dentista detectar isso, na hora que ele viu, o negócio já está muito maior, o problema está muito maior, as chances de cura diminuídas, né? E o tratamento muito mais difícil. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é como vocês se autoexaminam, né? Para poder perceber se tem alguma alteração na sua boca ou não e procurar ajuda. E, claro, voltar a esclarecer, voltar a orientar vocês da importância, né, de fazer consultas preventivas com o dentista, que aí você vai evitar tanto doença cárie, doença da gengiva, quanto também você vai diminuir as chances de um câncer de boca, né, de um estado avançado de um câncer de boca. Então é o seguinte, o autoexame ele compõe 8 passos. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês fazem o autoexame. E se por acaso houver alguma coisa diferente, procure seu dentista, tá? Então, o primeiro passo você vai olhar toda a sua gengiva, toda a sua mucosa alveolar. O que é isso? Você vai olhar tudo isso aqui, ó, até o fundo aqui, tá? Vai levantar seu lábio e olhar tudo isso aqui, ó, toda a parte da gengiva. Desde o último dente até o último dente do outro lado e na parte de baixo também. Verifica se tem alguma coisa diferente aí. Olha bem certinho em todos os dentes com calma. Claro que você, a partir do momento em que você cria o hábito de fazer isso, quando tiver alguma coisa diferente, você vai falar assim, esse negócio não teve aqui, e agora tá tendo, tem alguma coisa errada. Então, a primeira coisa, vai examinar toda a sua gengiva, tá? Avaliar toda a sua gengiva. Segundo passo, você vai analisar todo o seu lábio, né? Tanto aqui pro lado de fora, quanto aqui a mucosa labial. Então, você vai virar o lábio assim, ó, e vai ver tudo na questão aqui do lábio, por fora e por dentro, para ver se tem alguma alteração. Se tem alguma feridinha que não cicatriza, se tem algum cortezinho, se tem alguma bolinha, alguma coisa de diferente, você vai observar. Não tem nada, ótimo, mas revira tudo, bola do lado avesso, olha tudo, tanto pelo lado de fora quanto pelo lado de dentro. Terceiro passo, você vai examinar toda a mucosa jugal, toda a bochecha pelo lado de dentro. Então, abre bem a boca e coloca ela meio que pro avesso, assim, ó. Pega a lanterna do celular, coloca bastante, verifica toda a parte da bochecha, tanto aqui que encosta aqui na parte dos dentes, aqui embaixo, verifica tudo de novo, pra ver se não tem uma manchinha, pra ver se não tem alguma bolinha, alguma coisa de errado ali. Quarto passo agora, a gente vai analisar o fundo de vestíbulo. O que é isso? Quando a gente esticar o lábio assim, ó, isso aqui
Ó, esse fundinho é o fundo de vesícula, como se fosse o chão aqui, sabe? Então estica, vem, e aqui, ó, aqui é o fundo de vesícula. Puxa bastante o lábio, desde lá do último molar até aqui na parte de cima também, de molar a molar, de último dente a último dente, e vê lá no fundinho, assim, acima da gengiva, pra ver se não tem nada. Passa o dedo assim também, pra ver se não tem alguma bolinha, se não vê alguma coisa diferente, se não sente alguma dor, tá? Quinto passo, você vai examinar agora o palato duro, ou seja, o céu da boca. Abre bem a boca, coloca a luz lá e vê todo o céu da boca, né? Ele costuma ser rosinha. Tem algumas pregas lá também, enfim. Observa lá se tem alguma coisa diferente, alguma manchinha, algum machucado, algumas pintinhas que nunca saem dali, que vai, que volta. Observa todo o seu céu da boca. No sexto passo agora, você vai examinar o seu céu da boca, só que aquela parte mais profunda, né? Na parte lá mais da garganta. Então tem uma parte do céu da boca lá no fundo que ela é mais molinha e aí chega na garganta, né? Então você vai ver lá as amígdalas, né? Aquelas bolas que ficam lá na garganta, a úvula que é a campainha. Então dá uma olhada nessa parte do céu da boca e a parte que já acompanha a garganta para ver se tem alguma coisa diferente. Penúltimo passo, você vai colocar a língua bem pra fora, tá? Estica ali, se por acaso pega uma toalhinha e puxa a língua assim pra fora, porque cada saliva acaba escorregando. Então coloca a língua bem pra fora, pra ver na parte de cima ali da língua se tá tudo certo. Já aproveita e olha se tem aquela massa branca e aí passa um raspador, né, de língua. E aí depois você vai colocar a língua pra cima, pra poder olhar debaixo da língua e aqui na parte de trás aqui dos dentes, né? Tanto na parte do chão, aqui, ó, aqui, e na parte de trás ali dos dentes, né? Então a gente vai olhar parte de cima da língua, parte de baixo da língua, tudo debaixo da língua, inclusive a língua também, tá bom? E aí, por último, a gente vai terminar de examinar a língua. Só que agora a gente vai olhar as bordas laterais dela. Então pega ali, né, essa parte difícil mesmo, porque a gente precisa esticar bastante. Então pega um pano, uma toalha, alguma coisa, segura a sua língua e aí puxa para um lado, para poder ver bem a parte lateral da língua, principalmente lá mais próximo da garganta, e puxa para o outro, para poder ver a outra parte lateral da língua e ver se não tem nenhuma alteração. Então, quando você faz todos esses passos aí, né, em casa, se você faz esse autoexame da boca, você já está, de certa forma, prevenindo contra o câncer bucal, né? Não é prevenindo contra o aparecimento da doença, mas está fazendo uma prevenção ali em relação a tratamento. Porque quanto mais cedo você descobre, melhor vai ser o tratamento, né? Menos problemas vai acontecer lá na frente, o tratamento vai ser muito mais fácil e a chance de cura é muito maior. Uma outra coisa que talvez você não saiba é que esse tipo de exame, ele deveria ser feito com todos os dentistas, né? A partir do momento em que você vai no dentista pela primeira vez, o dentista ele devia, no mínimo, estar fazendo esse exame, né? Porque muita gente acha, e infelizmente muitos dentistas trabalham assim também, acha que ser dentista é só trabalhar com dente, é só examinar dente. É aquela velha história, né? De dar uma olhadinha, de fazer uma avaliação de 5 minutos. Então, quando você vai a um dentista, você precisa fazer uma consulta. Além disso, tem todas aquelas perguntas que a gente precisa saber sobre a sua vida e depois examinar a sua boca. E quando a gente fala examinar, não é só a boca, é todo o seu rosto, toda a sua face, toda a região de cabeça e pescoço e tudo isso que eu mostrei pra vocês aqui. Então, o dentista ele precisa fazer isso, tá?